Então, pessoal, boa noite a todos, né? Hoje nós vamos trabalhar um pouco aqui, conversar um pouco sobre jogos eletrônicos educativos, né? Fazer uma definição do que seria jogos eletrônicos educativos, né? Baseado com o que nós já estudamos até agora sobre a definição de jogos, um pouco do que nós vimos sobre a definição de gamificação, né? Então, nós podemos dizer que um jogo eletrônico, né, tem uma definição muito próxima do jogo, que é um artefato baseado em regras, né? Esse artefato baseado em regras, geralmente utiliza uma sequência lógica para conduzir a sua história, né? Então, todo jogo ele tem um determinado roteiro, uma sequência lógica que baseia a sua história. Além disso, ele tem um processo onde você vai ter aí bonificação, penalização, feedbacks, estímulo à competição, estímulo à imersão, um estímulo à interação e outros estímulos também que vão proporcionar que você realmente faça parte do mundo do jogo e que você realmente se sinta motivado a participar desse momento num determinado espaço de tempo e local. Então, nós temos que analisar essa definição de jogo que nós vimos nas aulas anteriores e pensar, eu posso usar isso, como que eu uso isso no processo de ensino-aprendizagem? Então, um jogo eletrônico educativo justamente é essa filosofia, esse pensamento de como eu uso toda uma estrutura de jogo num processo de ensino-aprendizagem, como eu planejo esse jogo baseado num currículo, ou como eu planejo esse jogo baseado num plano de aula, ou como eu penso um plano de aula baseado em um determinado conjunto de jogos que eu posso utilizar aí para explorar alguns conceitos. Então, vejam que pensar jogo eletrônico educativo é pensar toda uma estratégia de ensino-aprendizagem, né? Então, esse jogo tem que estar alinhado, tem que ser planejado, baseado numa estratégia de ensino-aprendizagem. Então, por isso, muitas vezes, você pensar em jogo eletrônico educativo é uma tarefa tão complexa, né? Porque você tem muitos fatores aí que você tem que analisar, que você tem que levar em consideração na hora de você definir se um jogo realmente ele vai ser educativo ou não. Então, olhando um pouco aqui sobre o Pressman, né? O Prensky, aqui ele fala que um jogo eletrônico educativo, né, é um programa computacional elaborado com objetivos voltados para a aprendizagem de seus usuários, trazendo em si um contexto divertido e motivacional. Esquematizado por uma sequência lógica desafiadora, regras específicas, limites de tempo, de espaço e tempo, e com resultados com feedbacks interativos. Então, vejam que a definição do Prince aqui, ele vai muito de encontro com o que nós já vimos discutindo nas aulas anteriores, né? Então, eu explorar toda a potencialidade do jogo dentro de um contexto educacional, entendendo quais seriam os benefícios que essa utilização do jogo poderia promover dentro do processo educacional, mas tudo isso tem que ser usado de uma maneira bastante planejada. Então, desde eu elaborar o jogo, pensar na elaboração do jogo, essa elaboração do jogo tem que ser algo muito bem costurado com meus objetivos pedagógicos, ou se eu for utilizar um jogo pronto, ele tem que estar muito bem ajustado
dentro do meu plano de aula. Então, vejo que não é uma tarefa muito fácil, apesar de existirem muitos estudos sobre o tema de jogos eletrônicos educativos, ele é um assunto ainda que tem muito espaço para ser explorado, é um assunto que tem muito espaço para ser discutido, né? Porque não existe uma receita de bolo pronta ainda. Então, para cada cenário que você for explorar um jogo eletrônico educativo, você vai ter que realmente aí analisar uma série de fatores, né? Desde do que realmente motiva os seus alunos, né? Como nós vimos lá na aula anterior, a questão de gamificação, né? O que realmente motiva. Será que somente jogar é o que motiva as pessoas? Será que realmente somente a competição é o que motiva as pessoas? Então, quando eu falo em utilizar jogo como ferramenta de ensino-aprendizagem, eu tenho que analisar também se o meu público-alvo realmente se motiva com a ideia da competição, se os elementos que eu tenho dentro do jogo podem ser motivadores, se a história do jogo é motivadora. Então, um dos grandes problemas quando nós falamos de jogos eletrônicos educativos, no desenvolvimento de jogos eletrônicos educativos, muitas vezes que se pega uma mecânica de jogo já pronta, né? E quanto a isso não é problema, você pode usar a mecânica de jogo já pronta, mas você não consegue construir dentro dessa mecânica do jogo uma conexão com os conteúdos que você quer explorar. Então, esses conteúdos terminam virando um apêndice dentro do jogo, terminam quebrando a sequência da jogabilidade, né? Terminam quebrando a mecânica do jogo. Então, em vez de se tornar algo interessante, motivador, termina se tornando algo até chato, né? Porque você não consegue integrar o seu conteúdo pedagógico, os seus objetivos pedagógicos dentro daquele jogo que está sendo desenvolvido. Então, por isso, muitas vezes um jogo pode ter um efeito contrário. Então, é uma questão que tem que estar muito tem que estar muito atento a essa questão do jogo educativo, né? Do jogo eletrônico educativo na questão do uso, né? Então, nós temos assim algumas possibilidades, né? Então, nós temos algumas possibilidades de jogos eletrônicos educativos, sejam eles jogos extremamente voltados realmente para a educação, ou nós podemos utilizar um jogo que, num primeiro momento, não é originalmente construído para a educação, e nós podemos utilizar dessas características, explorar essas características em processo educacional. Então, existem jogos aí, existem trabalhos na academia aí de pessoas que exploraram, de professores, de grupos de pesquisa, que exploraram jogos aí em contextos educacionais e utilizaram jogos que, num primeiro momento, eles não eram voltados aí para o processo educacional. Além disso, você tem algumas características, né, dentro, quando nós falamos de jogos, que podem ser exploradas de maneira mais efetiva ou não. Então, essas características de jogos que nós vamos explorar aí durante essa aula, então, os diferentes tipos de jogos que eu posso explorar dentro de um processo de jogo eletrônico educativo, que nós vamos realmente buscar aí algumas direções, né? Porque como vocês vão começar a pensar aí num projeto de um jogo, de um pequeno jogo aí para a disciplina, vocês vão ter a condição de explorar algumas técnicas, né? Algumas características, alguns tipos de jogos que podem ser interessantes aí para vocês explorarem na hora de vocês desenvolverem o projeto de vocês de jogos eletrônicos educativos. Então, a primeira
o primeiro tipo de jogo é a simulação, né? Então, quando eu tenho um jogo de simulação, na verdade, eu estou pegando um determinado cenário, né, uma determinada amostra de uma situação, e estou utilizando aquele cenário, utilizando aquela amostra daquela situação de uma maneira mais lúdica, com algum grau de realidade, mas que em algum momento eu coloque alguns traços, ou seja, de fantasia, ou seja, de que eu não vou ter a consequência do mundo real. Então, eu estou simulando situações reais dentro dessas situações reais que eu estou usando dentro dessa simulação, eu posso colocar algumas características dessa situação real que tornem essa situação real um pouco mais atrativa. Então, se nós formos pensar em algumas definições do que seria simulação, né? Então, uma dessas definições aqui poderia ser a representação replicável de um processo. Então, quando eu falo em simulação, eu tenho um determinado processo, eu tenho uma determinada amostra da realidade e eu replico esse processo, né? Então, outra definição que nós poderíamos pensar aqui, poderíamos analisar, é de representação de um sistema real, abstrato, ambiente ou processo. Então, seriam inúmeras situações diferentes que eu poderia utilizar. Então, eu poderia utilizar simulações de sistemas médicos. Então, por exemplo, eu tenho uma simulação lá de uma emergência de um hospital. Poderia simular todos os processos. Então, eu tenho um paciente, esse paciente está com algum tipo de doença, está apresentando alguns sintomas e eu posso ir, baseado nos sintomas, no prontuário desse paciente, tentando fazer algum diagnóstico, pedir mais exames, posso ir fazendo processo. Então, eu estou simulando o processo de atendimento a um paciente. Então, posso usar a questão da simulação com características de jogo, de ranking, para criar disputa entre os grupos? Posso utilizar a simulação simplesmente para um processo de aprendizado, onde o usuário vai ter menos consequências? Posso. Então, são diferentes abordagens que eu uso na simulação. Simulação como um jogo construído em cima de simulação, ou a simulação simplesmente como um processo de aprendizagem, né? Então, aqui eu tenho o War, né, que seria uma simulação de táticas de guerra aqui, de você trabalhar questões militares. Então, vejam que uma simulação não necessariamente ela tem que ser eletrônica. O processo de simulação eletrônica, ela simplesmente torna mais rico, né? Produz, de repente, uma imersão maior no processo de simulação, né? Então, quando eu falo uma simulação, por exemplo, de uma nave, né? Então, os pilotos, para aprenderem a pilotar aviões, passam inúmeras horas dentro de simuladores, né? Então, ele proporciona um grau de realidade muito maior quando eu trabalho dentro de um simulador que utiliza de recursos eletroeletrônicos, né? Então, nesse sentido, a simulação se torna uma experiência rica, né? Experiência muito próxima da realidade. Então, em áreas que eu tenho um grande risco no aprendizado, simulação é algo bastante interessante. Mas vejam que não necessariamente simulação precisa ser algo eletrônico. Eu posso ter simulações de situações reais, né? Com jogos de tabuleiro. E são jogos que o pessoal tem uma boa aceitação. Então, se vocês pesquisarem, até aqui em Itapetininga, existem escolas que usam, como parte do processo de ensino-aprendizagem, jogos de simulação de tabuleiro e obtêm bons resultados. Daí nós temos a simulação por computador, né? Aquele processo que nós já falamos aí, que nós temos aí um grau de realidade, um grau de imersão
muito maior, porque você tem, além de todo o processo de produção de imersão, o processo de interação do ser humano com aquela simulação produzida pelo computador pode chegar muito mais próximo da realidade, né? Então, se nós formos pensar numa definição aí do que seria simulação por computador, nós poderíamos falar que é um artefato que envolve um determinado modelo, né, com aspectos do mundo real. Então, eu vou a partir de um cenário do mundo real, vou analisar todas as características desse cenário e vou produzir aí um artefato que possibilite o quê? A exploração dessa situação do mundo real com a maior fidelidade possível a esse modelo, né? Então, um exemplo disso seria aquele cenário que eu falei para vocês, de vocês terem aqui uma UTI do hospital, né? Um ambiente hospitalar, onde vocês vão receber aí um conjunto de sintomas e de resultados, né, de alguns testes feitos com os pacientes, e baseado nisso, você vai poder fazer intervenções aqui no tratamento do paciente. Então, é uma ferramenta extremamente importante na formação médica hoje em dia. Então, ela é bastante explorada. E nós temos o outro cenário que eu falei para vocês, a questão da pilotagem de aeronaves, né? Então, a aeronave não se põe um piloto dentro da aeronave real sem que ele passe muitas e muitas horas, né? Às vezes anos, né? Fazendo treinamento em simuladores, né? Então, a partir desses treinamentos em simuladores, o piloto vai desenvolver um conjunto de habilidades necessárias para que ele comece a ter os primeiros contatos com uma aeronave real. Então, vejam que dentro de algumas áreas de aprendizagem, a aprendizagem por simulação já é bastante explorada, né? Porque tanto pela questão dos riscos que envolve o processo de aprendizagem, né? Então, você pilotar uma nave, aprender a pilotar uma nave, um erro mínimo pode causar aí prejuízos, seja tanto de ordem material como de ordem física para quem está pilotando como para terceiros. Então, nesse cenário é extremamente importante quando o piloto assumir uma nave real, ele já ter um certo grau de habilidade, como também um futuro médico, né? Ele tem que ter alguma expertise já no processo aí de medicina diagnóstica. Então, vejam que são situações aí que se beneficiam bastante aí do processo de simulação por computador. Essa simulação eu vou ter aí o processo de ponto, vou ter disputa entre pessoas. Nesses cenários aqui, não necessariamente. Então, quer dizer, uma simulação por computador não necessariamente tem as características de jogos, né? Então, a característica da disputa, a característica da bonificação, da penalização, não necessariamente vão ocorrer aí numa simulação de computador. Elas podem ocorrer dependendo de como eu construo e como eu imagino como vai se desenrolar o processo educacional baseado em simulação. Eu posso, sim, trabalhar com a questão da competitividade e outras características dos jogos. O Hugo, quando você fez o técnico aqui na disciplina de rede, você usou o Packet Tracer? Na redes isso. Então, é um ambiente, né, que você consegue simular todas as características da rede, configurar IP, subir servidor, configurar uma série de coisas, né, Hugo? Isso, mas não necessariamente tinha competitividade, né? Exato, é bem legal, assim, dá uma ideia
Então, a parte da estrutura lógica, né, e a estrutura física também ajuda, se souber fazer um desenhinho, dá para montar um ambiente, fica bem legal, sabe? É meio bidimensional, né, mas é bem legal, viu? Para quem está começando com redes, começa a entender um pouco o visual, né? Então vejam que esse software que eu comentei com o Hugo é um software de simulação, mas um software de simulação de rede de computadores. Então, o que o pessoal consegue fazer? Consegue configurar computadores, subir uma rede, consegue fazer todo um processo de aprendizagem, né? Do mesmo jeito que nós vimos nos exemplos aqui, mas não necessariamente a competição entre os usuários, o que há muitas vezes dentro desses trabalhos aí, dependendo do cenário que é explorado, é um trabalho mais colaborativo. Então, um grupo vai montar um determinado cenário de redes, né? Exemplificando com o cenário de redes. Outro grupo vai montar outros cenários e eles vão debatendo entre eles os cenários que eles montaram. No caso aqui dos exemplos aqui, principalmente no exemplo médico, então, de repente, o mesmo paciente teve diferentes possíveis diagnósticos do que ele tinha. Então, de repente, você pode promover um debate porque os estudantes chegaram a diferentes diagnósticos mediante aos sintomas e alguns resultados de exames apresentados aqui dentro do ambiente de simulação. Então, é uma ferramenta importante, mas não necessariamente um jogo, né? Então, nós vamos aí fazer um pouco do entendimento, né? Qual é a diferença entre o jogo e a simulação, né? Então, nós poderíamos dizer que no jogo você segue regras pré-estabelecidas, né? Então você cria um cenário e não, por mais que esse cenário seja seja baseado numa realidade, parte das regras de como se transcorre o jogo foi algo que veio do imaginário das pessoas que construíram esse jogo, ou que concordaram com essas regras de jogo, diferentemente da simulação, porque a simulação ela é exatamente a realidade. Por mais que nós não soframos as mesmas consequências da realidade numa simulação, todas as regras que eu tenho que seguir dentro da simulação são as regras do mundo real, diferentemente do jogo, na qual eu posso ter regras do mundo real, mas eu também posso ter regras convencionadas e acordadas entre pessoas. Então, essa seria aí uma das grandes diferenças entre jogo e simulação, né? E o Reinisch aqui também vai mais ou menos nessa direção, né? Então, ele diz que o jogo é uma atividade na qual os participantes seguem regras pré-estabelecidas que diferenciam daquelas da vida real. Então, quer dizer, as minhas regras do jogo, por mais que o meu jogo seja muito próximo da vida real, não necessariamente vão seguir todas as regras que existem na vida real. Mas os participantes têm que se esforçar para atingir uma meta desafiadora. Então, tanto na simulação como no jogo, você tem aí, é desafiado a obter aí sucesso, né? Dentro daquele cenário. Então, um cenário mais fictício dentro do jogo e um cenário mais real dentro da simulação. Mas nos dois cenários, o que você busca sempre é obter aí sucesso em atingir uma determinada meta. Essa meta no jogo ela pode ir sendo ampliada ao decorrer do processo, né? Então você pode criar um roteiro que vá aumentando o grau de complexidade. Então esse grau de complexidade pode ser mais simples num primeiro momento para promover aí o interesse do jogador e esse grau de complexidade
aumentando a partir do que o jogador começa a obter mais sucesso aí nos desafios propostos dentro do jogo. Já na simulação, como ela segue a regra do mundo real, ela segue um cenário real, você não consegue muitas vezes fazer essa dosagem, né? Você vai ter que colocar aí o grau de complexidade do mundo real dentro dessa simulação, e muitas vezes esse grau de complexidade já é bem alto, não tem como eu modificar muito esse grau de complexidade. Então, esse seria aí uma distinção entre o jogo e a simulação. E aqui, ele reforçando, né, a distinção entre o jogar e a realidade é que faz o jogo divertido. Então, esse momento de você se desligar um pouco da realidade e entrar no mundo de fantasia é o que faz o mundo divertido, né? O que faz o jogo tão divertido, porque muitas vezes, você sai de características que você tem no mundo real e usa um avatar com outras características. Então, muitas vezes, por exemplo, porque muitos jovens que são no mundo real tímidos, não conseguem fazer interações, eles muitas vezes gostam de jogar jogos de herói, jogos de combate, essas coisas, porque lá naquele jogo ele sai daquele papel tímido do mundo real, aquele papel onde ele é muito introvertido, e se veste com um personagem forte, poderoso, destemido, e ele consegue suprir aquela carência dele, aquela frustração dele, de ele não ser tão forte, tão destemido, tão popular, né? Pensando aí nos adolescentes, ele consegue suprir essa frustração dele no mundo real dentro do jogo, né? Então, por isso, muitas vezes o jogo se torna tão atrativo para os jovens, né? Porque ele consegue ter características, experimentar sensações que no mundo real ele não consegue experimentar. Então, continuando aqui a definição do Heinrich, aqui, ele diz o seguinte, né? No entanto, a simulação é uma abstração ou simplificação de uma situação real, ou um processo. Dentro de uma simulação, os participantes geralmente possuem um papel envolvente na sua interação com outros participantes, ou com os elementos do ambiente simulado. Então, na verdade, o que ele coloca aqui, né? Que o participante de uma simulação, ele vai ter que seguir exatamente as regras que foram extraídas do mundo real, a abstração que foi extraída do mundo real, o modo de interagir como existe no mundo real. Então, muitas vezes, essa simulação ela não vai promover essa possibilidade que o jogo cria de você criar um personagem, criar um avatar que tenha características que você gostaria de ter no mundo real e você não consegue ter. Então, você vai ter essas características dentro do jogo. Então, nesse sentido, a simulação pode não ser tão interessante, porque ela, apesar de você estar num recurso computadorizado, você está num cenário bastante simplificado ou uma amostra pequena do mundo real, você vai ter que seguir as mesmas regras do mundo real. Então, dependendo do cenário, isso pode não ser tão interessante assim, justamente pela questão que, dependendo do grupo de pessoas que você vai trabalhar, essas pessoas elas se envolvem mais com o jogo, principalmente adolescentes, né? Pela questão do jogo possibilitar ela exercitar mais a questão
questões de fantasias que ela carrega consigo. E daí nós vamos ter aí um pouco da ideia do jogo de simulação, né? Então, vamos ver uma definição aqui do CRIS 2003, né? Então, o que ele diz? Que um jogo de simulação é um modelo de representação dinâmica de uma situação real, uma reconstrução de uma situação ou realidade que é em si uma mesma construção social. Então, eu estou pegando todo um cenário real, estou usando para construir o meu ambiente, né? Só que o que eu vou fazer? Eu vou utilizar algumas características, ou várias características que nós estudamos dentro da definição de jogos, para embutir nesse jogo de simulação para que você tenha algo que seja baseado na realidade, que você tenha que seguir regras da realidade, mas que você tenha características como bonificação, como imersão, como competição, como colaboração. Então, imaginem que quando eu falo num jogo de simulação, eu estou numa linha muito limite entre jogo e gamificação, né? Como nós estudamos na aula passada, como nós exploramos na aula passada, a gamificação é você entender quais são as principais características de jogo, quais são os elementos, quais são as dinâmicas existentes dentro dos jogos e explorar essas dinâmicas e características dentro de um processo não necessariamente jogo, né? Então, quando você pensa num jogo de simulação, você poderia fazer aí essa ponte também. Então, nós teríamos aí, quando nós falamos num jogo de simulação, utilizar muito do que se discutiu de gamificação, muito do que se discutiu de jogos, para construir um cenário onde eu consiga ter características de boas características de jogos em cima da simulação de uma situação real. Então, como nós já reforçamos, né, a simulação sempre vai trabalhar aí coisas que existem no mundo real. Você vai pegar tanto as características, o cenário, as situações, como as regras que regem esses cenários e situações. Né? Então, não vou trabalhar com a ideia de pegar parte do meu processo real e embutir uma fantasia nesse processo. Né? Então, eu vou ter, na simulação, vou ter a imitação fidedigna. Eu vou utilizar de outras características de jogo para efetivamente tornar aí o meu jogo de simulação algo divertido. Então, aqui, quando nós falamos de jogo de simulação, nós vamos ter aí dois tipos. Né? O primeiro com regras rígidas, né? Então, vai ser o jogo que vai estar preocupado em direcionar o jogador. O jogador vai ter todas as regras muito bem claras, baseado nos problemas que foi apresentado para o jogador, e com isso se espera dentro do jogo que ele tome decisões, né? Que ele siga os passos para resolver aquela situação, problema, dentro do que foi acordado nas regras. Então, basicamente, o jogador vai ter pouco espaço, né, de criatividade. Ele vai ter algum espaço de criatividade, mas ele já vai estar com
todo esse espaço muito bem delimitado, tanto pela situação problema quanto pela realidade. Então, quando ele já começa o jogo, ele já é explicitado para ele o cenário, quais as regras que ele tem que seguir e quais são as ferramentas que ele vai possuir dentro desse cenário para alcançar os objetivos. Então, ele já está muito bem delimitado tudo que ele tem que fazer dentro do jogo. Então, isso seria um cenário aí com regras rígidas, né? Então, é tudo muito bem definido, tudo bem acordado, e dentro desses acordos, dentro dessas definições, você vai ter algum espaço aí de criatividade para você resolver uma situação problema. Então, digamos aí que eu estou num jogo de situações aí para fazer a gestão de uma cidade. Então, eu recebo uma cidade, né? Cidade fictícia, mas que eu tenho todas as questões de trânsito, todas as questões de recursos que eu posso utilizar nessa cidade, seja eles recursos naturais, espaço, recursos financeiros, eu tenho tudo isso muito bem delimitado, né? E dentro de todo esse recurso bem delimitado, eu vou ter um espaço aí para usar de alguma criatividade para resolver problemas da gestão dessa cidade. Então, digamos que o meu cenário problema seja a cidade de Itapetininga, a minha situação problema aí seja o trânsito da cidade, né? Eu quero melhorar tanto a fluidez do trânsito quanto a segurança do trânsito da cidade, mas eu sei que eu não posso aumentar consideravelmente a largura das ruas, eu não posso criar rotas alternativas mirabolantes, porque eu já tenho toda a cidade construída, já tenho todo um conjunto de recursos já alocados aí dentro da cidade para que haja a fluidez do trânsito. O que eu posso fazer para melhorar tanto a fluidez do trânsito como a segurança? Então, quais seriam as estratégias que eu poderia adotar aí para melhorar tudo isso? Então, isso aí seria um jogo de simulação com regras rígidas, né? Então, já existem alguns estudos, já havia alguns estudos que o pessoal, para fazer análise de viabilidade de obras, né, dentro das cidades, colocar esses cenários aí dentro de uma simulação da internet para que as pessoas jogassem, para que houvesse uma análise do que cada pessoa fez dentro desse cenário para chegar aí à melhor solução possível. E daí também nós temos aí a questão das formas livres, ou form free, né? Então, aí seria o cenário contrário das regras rígidas, né? Então, eu tenho um cenário inicial, e dentro desse cenário inicial, as regras e os fluxos não são muito bem determinados. E a partir do meu cenário inicial, vou recebendo ao longo do processo de simulação alguns objetivos, e eu posso, através desse objetivo aí, esses objetivos que eu vou recebendo ao longo do jogo, começar aí construir soluções aí para o meu ambiente. Então, nós poderíamos pensar aí, quando nós pensamos em construção aí de um novo condomínio, ou construção aí de um novo empreendimento, né? Então, você tem lá um espaço, você tem um determinado conjunto de recursos, você tem alguns outros investimentos dentro da cidade que podem ser seus concorrentes, e daí, em cima disso, o que você vai pensar? Você vai pensar qual a melhor estratégia para oferecer mais para o meu cliente, para melhorar a minha lucratividade, para ser mais atrativo do que os outros investimentos, outros condomínios existentes na cidade. Então,
Vejam que você tem, conforme você vai analisando o seu cenário em torno, você vai descobrindo algumas coisas que você pode usar para guiar aí as suas decisões dentro desse ambiente de simulação, né? Então, como nós dissemos aí, você tem um espaço inicial, né? E dentro desse espaço inicial aí você vai descobrindo um pouco das regras, um pouco do que você tem que fazer dentro desse espaço inicial pré-construído. Então, aí vejam que as simulações, elas vão começar a dar base, né, essa ideia de simulação, juntar simulação com jogo, simulação com exercício da criatividade, simulação na resolução de problemas, ou simulação na área de aprendizagem, elas vão dar origem a um novo termo aí que surgiu na literatura quando se fala aí em jogos educacionais, o termo chamado serious game, ou jogos sérios, né? Então, é um termo também bastante utilizado na literatura, principalmente na literatura internacional, quando você vai pesquisar sobre jogos educacionais, aí você, é um termo que você consegue receber bastante resultado, seriam serious games, ou jogos sérios, né? Então, são jogos que são direcionados tanto para a questão do ensino-aprendizagem, como nós vamos ver ao longo da nossa discussão aqui, como jogos também voltados aí para a resolução de problemas, né? Então, eu tenho cenários reais, né? E eu quero que dentro desses cenários reais aí as pessoas interajam e expressem a sua opinião, e muitas vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de expressar a sua opinião de maneira verbal. Então, através da ação dentro desses jogos sérios, eu consigo captar aí opiniões, ideias das pessoas, né? Então, os serious games têm esses dois focos, eu captar ideias, né, das pessoas. Então, muitas vezes eu ponho uma situação, um problema, eu crio lá um ambiente de simulação para captar ideias dessas pessoas, e a partir dessas ideias fazer uma análise e chegar a soluções, como também eu uso para o processo de ensino-aprendizagem. Então, o Lemes, 2014, ele dá uma definição aqui, né? Então, ele já conta um pouco da história, né? Então, ele diz que a termologia foi construída na década de 70, né? De 1970, e classifica os jogos como artefatos educacionais para qualquer faixa etária e situações diversificadas, sendo uma importante ferramenta para a comunicação de conceito ou fato. Então, aqui ele já põe os serious games na questão, na linha de ferramenta educacional. Mas, se vocês procurarem um pouco aí na literatura, vocês vão encontrar artigos na outra linha que eu falei para vocês, de ser uma ferramenta de interação com um determinado conjunto de pessoas, onde eu consigo, de maneira indireta, captar aí impressões, captar ideias das pessoas, né, para a resolução de um determinado cenário. Então, vejam que aqui, nessa definição de Leme, que ele fala que possibilita a dramatização de problemas e de promoção de motivação, além de contribuir para o desenvolvimento de estratégias, a tomada de decisão, o desempenho de papéis em ambientes que o feedback é intuitivo e de maneira ágil. Então, vejam que nessa parte da definição ele chega um pouco naquilo que nós estávamos discutindo, né? Você ter um ambiente simulado, onde eu posso capturar ideias e possíveis estratégias para a resolução de problemas dos meus usuários. Então, onde
geralmente se utiliza serious games? Onde nós vamos achar literatura falando sobre esse assunto? Em que áreas da literatura nós vamos achar experiências de uso de serious games? Então, na área de entretenimento, governo, né? Então, muitas vezes, em vez de eu sair lá com a pranchetinha e ficar fazendo pesquisa, eu quero saber... nós temos aí a questão do trânsito de Itapetininga. Eu quero saber o que vocês acham que pode melhorar o trânsito de Itapetininga. Em vez de eu ficar fazendo esse tipo de pesquisa, eu posso capturar esses dados de uma maneira mais fidedigna através de um jogo, né? Porque pesquisa, muitas vezes, você responde uma pesquisa, responde um questionário daquela maneira no automático, para você se livrar daquele momento de responder pergunta, né? Muitas vezes eu vejo pesquisa, principalmente quando são pesquisas mais longas, nesse sentido, você termina respondendo meio no piloto automático para se livrar daquilo. Então, muitas vezes, para você capturar de maneira mais fidedigna, o ideal seria utilizar outras estratégias, né? Principalmente quando nós falamos aí de políticas públicas, né? Queira ou não queira, uma política pública ela deveria ser uma política de Estado e não uma política de governo, né? Então, uma política de Estado, como uma política de Estado, a sociedade deveria ser consultada de maneira mais eficiente mais vezes, né? Treinamentos corporativos, né? Então, quando eu tenho uma determinada situação dentro da empresa, eu quero mudar uma cultura dentro da empresa e eu simplesmente escrever um livro de regras lá para a empresa e fazer os funcionários ler aquele livro de regras pode não ser a questão mais eficiente. E utilizando desse cenário aí de jogo, eu posso atrair mais os funcionários aí para esses treinamentos e posso obter mais sucesso em mudanças corporativas, até de culturas corporativas. Educação, né? Então, isso é o nosso foco principal. Saúde, políticas públicas, ciência e pesquisa, produção de trabalhos na área de governo, ONGs, defesa, marketing, que visem aí fazer a comunicação de estratégia entre inúmeras áreas, né? Então, posso também utilizar aí como interáreas também, né? Então, o jogo poderia ser uma possibilidade de eu envolver diferentes áreas, né? Dentro de uma situação, um problema, essas diferentes áreas que poderiam me proporcionar solução para uma situação, problema, eu posso envolver essas diferentes áreas aí dentro de um ambiente de serious game. Outra técnica, né, que nós temos também aí quando nós falamos de uso de jogos de sala de aula seria a sala multijogador, né? Então, na sala multijogador, nós teríamos algo onde os alunos trabalhariam na ideia assim, de você transformar o estudo do conteúdo e a manipulação do conteúdo estudado. Então, quando você lê um conteúdo, quando você faz a leitura de um conteúdo, na verdade, eu estou fazendo a leitura de dados, né? Então, cada palavra seria um dado. O modo como essas palavras são organizadas para quem construiu aquele texto, estão transmitindo alguma informação. E quando eu, de posse daquela informação, consigo aplicar aqueles dados, aquela informação, para resolver outros cenários, eu estou construindo conhecimento. Então, a ideia da sala de aula multijogador é esse processo de aquisição de informação, aquisição dos meus dados, né, das minhas informações, e de como eu vou manipular esses dados, e como eu vou gerar novos questionamentos sobre essas informações, é a ideia de você construir
o quê? Conhecimento através do desafio entre grupos, né? Então, a ideia da sala multijogador é eu ter aí um ambiente onde o conhecimento gere questionamentos, esses questionamentos possam efetivamente ser explorados na construção de novos questionamentos, né? Então, aqui, ó, a definição do Sheldon aqui, né? Instrumento dentro do modelo de ensino onde os estudantes são encorajados a ler, fazer perguntas e intercambiá-las com outros grupos e ou fazer batalhas de conhecimento. Então, aquilo que eu falei para vocês. Um pouco aí, vocês já devem ter escutado aí, seria uma técnica da sala de aula invertida, né? Então, onde eu jogo um determinado conteúdo para os alunos vão estudar aquele conteúdo, vão pensar sobre aquele conteúdo, vão me trazer questionamentos sobre aquele conteúdo e eu, como professor, eu vou ser o tutor no processo tanto de sugerir conteúdos para fazer a ter algumas dúvidas e sugerir novos conteúdos aí para que o aluno consiga consolidar o seu conhecimento. Então, a ideia da sala multijogador é um pouco aí na direção da sala de aula invertida, né? Só que com a ideia de questão de jogo, né? Então, aqui nós temos papéis das pessoas envolvidas, né? Então, o jogador é o estudante, né? E o professor vai ser o mestre do jogo. Então, vai ser quem vai propor os desafios, né? Então, quando eu estou fornecendo um conjunto de dados, né? Um conjunto de informações para que meus alunos leiam e analisem aqueles dados, eu estou sendo o mestre, onde eu estou propondo os desafios para ele dentro daquele ambiente de dados. E daí também eu tenho os meus tipos de jogos, né? Então, meus tipos de jogos vão ser aí jogador contra jogador, então, grupo de estudante fazendo perguntas para grupo de estudante, então, onde cada grupo vai construir as perguntas, né, e vão disputar entre eles, ou você, como professor, pode construir as perguntas e estimular a disputa entre os jogadores. Então, um exemplo bastante utilizado nessa linha seria o Kahoot, né? Então, vocês já devem ter explorado o Kahoot aí, vocês sabem que o Kahoot é um ambiente onde eu posso fazer essa disputa de conhecimento entre os estudantes e de maneira gamificada, né? Então, eu tenho a questão do tempo, tem a questão do placar, tem a questão das medalhas, tem uma série de coisas aí que o Kahoot me oferece aí para eu fazer aí a ideia da sala multijogador. E tenho também a ideia dos jogos ambientes, né? Então, no caso aí, todo conhecimento que eu adquiri através da leitura, através do debate, dos conhecimentos que o professor sugeriu para os alunos, vão ser munição, vão ser aí base para que o aluno consiga lutar contra monstros, personagens maldosos, resolver problemas, entre outras possíveis questões que hajam no mundo virtual, no cenário virtual. Então, imaginem um jogo, né, onde para você transcorrer dentro daquele jogo, para você obter mais vida, para você abrir uma determinada porta, ou para você ter uma arma que tenha poder para vencer um determinado adversário, você tenha que se utilizar dos conhecimentos que você adquiriu ao longo da leitura do seu estudo, né? Então, não sei se vocês já chegaram a ver um desenho na cultura que
passava algum tempo atrás e que utilizava, e esse desenho tinha tanta o desenho quanto o jogo, era um desenho chamado Saber Chase, que passava na cultura, que era se passava dentro de um computador, né? Tinha a placa-mãe, tinha o hacker lá, e para que eles conseguissem resolver os desafios dentro do desenho, e esses desafios do desenho eram feitos, transpostos para jogo, eles tinham que utilizar bastante conceito na área de matemática, de física, de uma série de coisas. Então, é uma ideia, um exemplo prático disso, de como você utilizar aí a sala multijogador num ambiente, num cenário de jogador versus ambiente. Então, quando você usa principalmente a ideia do jogador versus ambiente, o que você vai proporcionar? Porque como um jogo, cada um consegue fazer um caminho diferente no jogo, consegue ter um ritmo de evolução diferente ou usar estratégias diferentes para vencer desafios no jogo, você vai conseguir ter uma experiência curricular individualizada e personalizada, né? Onde cada estudante escolhe as atividades, que são chamadas de missões, ao invés de dessas atribuições serem por parte do professor. Logicamente, essa meta não vai ser tão aberta assim. Você vai ter ali um determinado conjunto de opções que o aluno pode escolher que estão dentro de um espaço curricular onde o aluno pode transitar, né? Então, ele não pode realmente estudar coisa que está lá no fim, porque a missão ele acha mais legal. Lógico que o professor vai ter um papel mais complexo aí, porque ele vai ter que pensar num espaço, né, de experiência curricular, onde o aluno transite, mas que faça sentido pedagogicamente dentro dos conteúdos que estão sendo explorados. Então, o professor deixa de ter aquele papel, vou passar uma lista de 5 exercícios para você, onde você vai fazer o exercício A, B e C. Mas ele vai passar as missões, onde essas missões, por mais que o aluno escolha missões diferentes, em algum ponto, de alguma maneira, você vai explorar um conjunto de conteúdos que efetivamente fazem parte da estratégia pedagógica adotada, né? Então, a escolha é feita pelos estudantes, né? Então, esse grau de liberdade que eu dou para os estudantes visa aumentar o interesse deles, eles se sentirem importantes aí nesse processo de ensino-aprendizagem, com isso aumentar o engajamento dele e explorar aí as características de competitividade, né? Então, as pessoas gostam, ou boa parte das pessoas gostam de algum grau de competição, né? Então, nesse sentido, nós vamos explorar essa característica de maneira favorável no processo de ensino-aprendizagem. Então, aqui agora eu vou começar a passar alguns exemplos, né, de jogos educativos, né? Então, eu já tinha citado para vocês, né, esse exemplo aqui do Detetives da História, né? Esse jogo aqui ele foi baseado naquele jogo do Carmen Sandiego, né? Que era um desenho antigo lá da década de 90 e que há uns 2 anos atrás a Netflix reproduziu o Carmen Sandiego e ele é baseado nesse contexto. Então, acho assim bastante legal vocês, assim, pelo menos baixem no celular, deem uma olhada, até para vocês terem algum insight, né? Para quando vocês estiverem fazendo os projetos de vocês aí.
Aqui é o próprio Carmen Sandiego, né? Então, a Google, né? A Google, utilizando o aplicativo dela, o Google Earth, ela criou o Carmen Sandiego. Então, ela usa a questão do Google Earth, de você conseguir chegar num determinado local, ver as fotos, imagens em tempo real de um determinado local, para você jogar, né? E esse jogo roda diretamente no browser. Vocês não precisam aí de fazer instalação. Então, você pode rodar tanto nos desktops ou notebooks, como nos celulares. Ele roda bem nesses cenários aí. Ele é um pouco pesado devido à necessidade da acessar os dados do Google Earth, né? Mas é bem legal também. Eu tenho uma brincada nele de leve, eu achei bem legal, e ele está também em português, né? A Google, como sempre, tem grandes sacadas aí na área de tecnologia e de como explorar essas tecnologias, né? Aqui nós temos um repositório, né? Então, repositório de jogos, né? O Escola Games aqui, que é um repositório que você tem inúmeras possibilidades aí das mais diferentes áreas do ensino, né? Então, você pode utilizar esse repositório como um espaço para você buscar jogos aí para trabalhar determinados conceitos. Então, tem jogos bem interessantes, também tem jogos que não são tão interessantes assim. Então, nesse contexto, quando você for explorar um repositório de jogos, é sempre bom você explorar com o tempo todas as possibilidades que você tem dentro desse repositório. E aqui nós temos um exemplo de gamificação, né? O Abdica, ele é um ambiente onde você pode fazer aí a gamificação das tarefas, né? Então, você pode colocar objetivos e tarefas para que o seu jogador, seu grupo de jogadores aí alcance esses objetivos, né? Então, ganhem bonificação, ganhem uma série de coisas. Ele não é necessariamente desenvolvido para a educação, ele é um ambiente desenvolvido mais para a sua criar a sua automotivação e disciplina na execução de atividades, né, diárias, semanais, mas existem fóruns aí que já dão muitas dicas de como usar essa ferramenta de gamificação dentro de sala de aula, né? E você tem aqui a wiki, né, do Abdica, que explica bastante como ele funciona, né? Então, aqui seria o seu tutorial de como usar o Abdica de maneira plena, né? E vocês podem procurar também aí, tanto no YouTube, como no escolar.google aí, vocês vão achar muitos exemplos de uso da Abdica aí dentro do processo motivacional de gamificação em sala de aula. Então, as nossas referências, né? Então, um pouco das referências que nós usamos aqui dentro da aula, né? De tudo que nós discutimos dentro da aula. Pessoal, dúvidas? Tranquilo, professor. Então, se vocês acharem interessante, leiam um pouco das nossas referências, explorem um pouco o Abdica e o outro repositório lá de jogos, explorem um pouco dos jogos que nós estamos indicando aí nas aulas também, para que vocês tenham alguns insights na hora de vocês produzirem os roteiros de vocês, e vocês começarem a pensar aí o roteiro dos jogos que vocês vão propor no trabalho aí, que vocês vão fazer durante o semestre, tudo bem?
Pessoal, muito obrigado pela presença de todos aí. Tenham um ótimo final de semana e até a nossa próxima aula. Valeu, professor, para você também.